Olá, mulher, seja bem-vinda aqui a esse canal. Eu sou a pastora Gabi e se você ainda não me conhece, nós temos um grupo no WhatsApp chamado Amigas de Deus. Por lá, nós caminhamos debaixo de uma palavra toda semana. Eu quero convidar você a participar conosco, pois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso link do grupo do WhatsApp. Nós também temos o nosso Instagram, Amigas de Deus. E eu quero convidar você a caminhar junto conosco nesse tempo. Esse é o primeiro vídeo nesse formato. Isso porque tenho obedecido à voz do Espírito Santo de Deus que me disse: grave todas as suas mensagens, todas as mensagens que ao longo dos anos eu fui gerando dentro do seu coração. Eu quero deixar aqui esse vídeo especialmente para você. Quem sabe está agora ouvindo esse áudio, ouvindo esse vídeo, indo para o seu trabalho, com os fones no ouvido, ou quem sabe você está em casa, cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos, cuidando dos seus afazeres domésticos. A palavra do Senhor é aquela que nos encontra, não importa onde nós estejamos. O que importa é que nós deixamos Ele entrar no nosso coração, fazer morada, e Ele é aquele que é capaz de gerar uma transformação de dentro para fora. Se você puder, eu quero te pedir, curta esse vídeo, deixa abaixo o seu comentário após ouvir toda essa ministração e envie essa palavra para uma amiga. A palavra de hoje para mim e para você é: ouvindo a voz certa. Tenha certeza de que a voz que você escolhe ouvir hoje determinará quem você será amanhã. A palavra que eu quero trazer para o seu coração está em 2 Samuel, capítulo 9, do verso 6 ao 8. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo, para que te preocupes como um cão morto, como eu? Mefibosete nasceu, queridas, em um berço de ouro, em um palácio real, pois ele era neto do rei Saul, filho do príncipe Jonatas. Entretanto, uma tragédia se abateu sobre sua vida. Israel foi derrotado em uma sangrenta batalha no Monte Gilboa. A notícia da morte de Saul e Jonatas chegou até a casa real, enchendo todos de terror. A babá de Mefibosete, temendo que o menino também fosse morto, o toma em seus braços e foge correndo, mas na pressa acaba tropeçando e deixando o menino cair. Na queda, Mefibosete despedaça os pés e fica deficiente. Agora ele está órfão de pai e mãe, perdeu a majestade e perdeu a saúde. Ele vive escondido em um humilde povoado, numa cidade chamada Lodebar, que significa terra do esquecimento. No texto que nós lemos, nós vemos que Davi deseja abençoar alguém da família de Saul, até que o servo diz a ele que tinha um filho de Jonatas, seu amigo, chamado Mefibosete, e que ele morava em um lugar chamado Lodebar. Mas por que será que um neto do rei morava em um lugar assim? Por que ele não foi ao palácio reivindicar os seus direitos? Ele poderia reivindicar os seus direitos também porque seu pai tinha uma aliança com o rei Davi. Naquele tempo, uma aliança se comprometia em não só ajudar a pessoa, mas como seus descendentes. Mefibosete ouviu a voz errada. A maneira como nós nos enxergamos é essencial para definir o caminho que será trilhado. Qual voz você tem ouvido? Será a voz do medo? A voz do medo é quem tem te paralisado? Quando Davi mandou chamar Mefibosete, ele teve medo. A voz do medo nos paralisa e nos impede de caminharmos. O medo cala nossa voz. O medo tira de nós quem realmente somos. Davi não havia decretado uma ordem. Não tinha chamado ele à força. Ele apenas o chamou. Hoje o Senhor me usa como Davi para te dizer: ei,
eu te chamo desse lugar, Lodebar, lugar de esquecimento. Saia daí. Para o medo, Deus tem uma palavra para você. Seja forte e corajosa. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Qual voz você tem ouvido? Será a voz da rejeição? Desde que Mefibosete precisou sair daquele lugar que era a casa dele, aconteceu aquele trágico acidente, o que deixou ele deficiente. E nesse momento ele não se sentiu mais amado. Ninguém disse para ele que ele tinha perdido o direito dele por ter ficado deficiente. Entretanto, ele mesmo não o aceitava. Mas eu preciso te dizer que nenhum erro, nenhuma falha, nenhum defeito pode mudar o DNA que o Senhor colocou em você. Mefibosete, ele mesmo acreditava que ele não merecia, mas a realeza estava em seu sangue. Assim como o Senhor fez comigo e com você. Em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Qual é a voz que você tem escolhido ouvir? Será a voz da comparação? Sabe, nós não precisamos competir com ninguém. A voz de Deus jamais vai te dizer que você precisa ser alguém que você não é. Deus nos deu uma única identidade e é ela que precisamos exercer com autoridade. Dependendo da voz que você ouve, um príncipe pode se achar um cão morto e um pastor de ovelhas se torna um rei. Quando Davi cuidava das ovelhas do seu pai, Samuel chega à casa do seu pai e unge Davi a rei de Israel, alguém que estava no campo com cheiro de ovelha. Contrapartida, nós vemos a vida de Mefibosete, alguém que era daquela linhagem real, mas se olhava e achava ser como um cão morto. O Senhor está mandando eu te dizer, não se diminua. Não tente ser outra pessoa. Ser você é ter a sua identidade definida. Davi manda chamar Mefibosete. Davi estava como uma voz de Deus trazendo Mefibosete de volta para o seu lugar. Ouça a voz certa. Se estivermos longe de Deus, será impossível ouvi-lo, mas atenção! Só reconhece a voz de Deus quem tem intimidade com Ele. Como tem sido o seu relacionamento diário com o Senhor? Existe um lugar secreto para gerar intimidade e nos fazer sermos sensíveis à voz certa. Não seja roubada pelo medo, não seja roubada pelas suas emoções, não seja roubada pelo abandono. O amor do Pai, que afirma quem somos nós nele, nos chama de filhas. Ouvir a voz certa tem o poder de nos mudar até de localização. Mefibosete saiu de Lodebar e foi para Jerusalém, e ali ele passou a comer para sempre na mesa do rei. É exatamente isso que Jesus faz comigo e com você. Ele nos tira do lamaçal do pecado. Ele nos tira de uma vida totalmente contrária à tua palavra. Ele nos tira da terra do esquecimento, Ele nos tira da visão embaçada de quem somos. Ele muda nosso endereço e Ele muda até a comida que nós comemos. Ouça a voz certa. Paulo ouviu a voz correta que o transformou no maior evangelista da história. Esté ouviu a voz certa e se transformou de órfã em rainha. Davi ouviu a voz certa e de pastor de ovelha, esquecido pelo pai, se transformou a rei de Israel. Hoje é o dia que o Senhor separou para você entender quem você é nele. Mefibosete viveu de uma maneira inferior ao que tinha direito por muito tempo. Ele poderia desfrutar de
todos os benefícios e encantos de um palácio, mas passou anos sendo enganado pelo entendimento da sua identidade. No entanto, tudo na vida dele mudou quando ele descobriu que não devia ser menos do que ele tinha nascido para ser. Na sua vida não é diferente. Chegou o tempo para você entrar em concordância com Deus sobre a si mesma.